esse tema de hoje, eu quero continuar naquela série em que eu estou compartilhando com vocês até que Ele venha. E aí eu diria que o tema seria então algo como servir uns aos outros até que Ele venha. O Senhor nos chama a servirmos uns aos outros até que o Senhor Jesus venha. E eu quero fundamentar esta palavra com vocês. O texto de fundamento está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, de 45 a 50. Mateus 24, 45 a 50, esse é um texto muito importante dentro do conteúdo de escatologia, mas eu não vou tratar nesta forma hoje. Mas a palavra de Deus nos diz aqui as palavras de Jesus: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quando o Senhor vier, que Ele nos ache servindo uns aos outros. Em verdade vos digo que o Senhor lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É um texto forte esse da palavra do Senhor, porque muitas vezes nós enxergamos Jesus como Jesus, Ele é amor, e é verdade. Jesus nos ama, é verdade. Ele cuida de nós, é verdade. Mas a palavra de Deus também nos traz momentos em que o Senhor Jesus nos deu mandamentos. Isso é pouco pregado. Jesus, Ele deu ordens para a sua igreja. Uma das últimas conversas que Ele teve com os discípulos, Ele fala: vocês vão guardar todos os mandamentos que eu lhes ordenei. Então Jesus falou para a gente o quê? Não ande ansiosos, não andem ansiosos de coisa alguma. Isso é uma ordem. Ele fala: indo pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem. O Senhor Jesus, Ele estabeleceu princípios em que Ele falou na forma imperativa, mas como a gente tem uma ideia distorcida acerca de Jesus, a gente leva como se fosse uma frase de passagem, como alguma coisa assim, que Ele disse, mas que é amor, Ele nos ama e está tudo bem, então nós podemos viver como nós queremos. Ele deu ordens ao longo do seu ministério: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É uma ordem. Então, quando o Senhor Jesus, Ele chega aqui, Ele começa a dizer o fundamento que nós precisamos estar atentos, e nós precisamos então ser achados servindo. O que o Senhor está dizendo para você e para mim é o que? Sirvam. Ele não está falando se vocês tiverem tempo, se vocês acharem conveniente, se não for incomodar vocês, por favor, se não for causar algum constrangimento na sua vida, sirvam uns aos outros. E muitas vezes as pessoas vêm para esse texto achar que quem tem que servir somos nós, os pastores, os ministros, os que de alguma maneira temos uma posição de liderança na igreja, como se fôssemos diferentes, e não somos, somos todos iguais. Nós não temos diferença alguma dentro da igreja. Podemos ter dons diferentes, ministérios diferentes, mas somos todos conservos. Nós recebemos uns dos outros, nós ministramos uns aos outros. É isso que a palavra nos revela aqui. Eu vou ler mais alguns textos. Então você precisa entender que o Senhor espera que você sirva aos seus conservos, e é a melhor maneira de ser encontrado quando o Senhor vier, é ser achado fazendo assim, servindo uns aos outros. Como é que você pode servir uns aos outros? Você conhece textos da Bíblia, você pode compartilhar os textos que você conhece verdades espirituais, você pode compartilhar verdades espirituais que você conhece, você pode orar pelas pessoas que fazem parte aqui da igreja local. Essa é uma palavra para a igreja local, mas é uma palavra para o corpo de Cristo. Por que que o Senhor quer que haja corpos locais, grupos locais? Porque nós nos conhecemos, porque nós andamos mais juntos, nós andamos mais perto, nós podemos acompanhar a vida um do outro, podemos saber o que está doendo na vida um do outro, podemos entender as lutas uns dos outros. Então, porque nós estamos mais próximos, nós podemos ser justamente conservos que vamos servir à mesa, vamos dar sustento uns aos outros. Você pode ligar para alguém, você pode mandar uma mensagem para alguém, você deve orar por alguém. Você está entendendo?
É por isso que não dá para a gente dizer que o Senhor não faz questão de congregar, que pode ser do seu jeito. Tem muita gente que fala, eu fico na minha casa, e aqui está tudo bem, está tudo tranquilo, eu sirvo a Deus do meu jeito. É verdade, você pode e deve fazer isso na sua casa, você deve prestar o seu culto na sua casa, deve fazer isso, mas isso não o libera de congregar. A carta aos Hebreus tem uma palavra tão clara, dizendo, ok, não deixa de congregar, como é costume de alguns, quanto mais o dia se aproxima. Esta situação que nós estamos vivendo, independentemente do que é uma estratégia do maligno por trás, para tirar muitos irmãos do convívio do corpo local, de estar perto. E é interessante isso, porque tem cidades, aqui ainda não, aqui nós não podemos abrir ainda, estamos fechados, mas tem cidades em que já abriu. Já abriu, e o crente fala o seguinte, eu não vou reunir lá no prédio, porque é perigoso, então eu vou me contaminar lá, pode ser que seja, mas muitos desses que não estão indo na reunião, vão trabalhar, de segunda a sexta estão trabalhando, vão no shopping, vão na praia, não é verdade? Vão fazer compra, vão na praça de alimentação, vão no restaurante, pegam condução para trabalhar, ali está tudo bem, porque afinal de contas é necessário, mas eu ir no culto lá, junto com os meus irmãos, eu não preciso ir, eu sou livre para ir e não ir, então não vou, porque lá eu vou me contaminar. Se você acha que Deus te protege lá fora, muito mais Ele te protege aqui dentro. Ou se você acha que você está protegido lá fora, independentemente de Deus, e aqui no culto você não pode estar presencialmente, porque Deus vai deixar você se contaminar na reunião, e não em outro lugar, você não está entendendo Deus a quem o Senhor, se você serve, você está entendendo? É importante a união dos irmãos, respeitando a legislação, respeitando os procedimentos que as autoridades nos estão colocando para cumprir, cumpriremos, mas a sua segurança não está na sua máscara, nem nos procedimentos. Se você faz um monte de coisa durante a semana e não vai na igreja, na reunião dos santos, alguma coisa está muito errada com a sua fé, meu querido, minha querida. Nós temos que fazer parte, nós temos que estar perto. Eu sei, provavelmente a maioria das situações que as pessoas aqui que congregam conosco passam, porque a gente conversa, a gente sabe, a gente ora, a gente tem gente cuidando. Este é o papel da igreja local. Esse não é o papel dos pastores fazerem, mas é o papel de todos nós que fazemos parte uns com os outros. Nós nos importamos uns com os outros, oramos uns pelos outros. E eu vou dizer, se você congrega aqui, você tem que no mínimo uma vez por dia entrar no grupo de WhatsApp e ver o que está acontecendo. Porque se tem gente pedindo oração e você não passa, isso aqui é só para o pessoal daqui do nosso ministério, ok? Se tem gente que está pedindo oração e você nem passa e não sabe, mas depois quando apertar o seu calo você vai vir pedir oração. Já imaginou se ninguém te olhar naquela hora? Já imaginou se todo mundo estiver fazendo outras coisas, que todos nós somos muito ocupados, é verdade. Todos nós temos muitas coisas e é verdade, mas o Senhor está te chamando para cuidar uns dos outros, porque o Senhor nos confiou uns aos outros, e Ele diz, bem-aventurado é aquele servo, quando o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Que coisa tremenda, mas não é achar você fazendo, é achar você em uma atitude de quem está preocupado em fazer. Você está entendendo? Pode ser que ele venha na hora que você está dormindo, está tudo bem. Pode ser que ele venha numa hora que você está fazendo outra coisa, está tudo bem. Mas a inclinação do seu coração, se ela é justamente em se preocupar, em se ocupar, não preocupar, em se ocupar com os irmãos uns aos outros, cara, nós somos invencíveis. A igreja é invencível na oração e na comunhão. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque este sistema que nós estamos vivendo é um sistema que o inferno colocou de oposição para dispersar os grupos das igrejas locais, para que haja menos oração, para que haja medo, para que haja mais distância, porque aí nós somos um pouco mais expostos às estratégias de Satanás. Mas quando estamos juntos e reunidos em unidade, nós sabemos que contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. Então mesmo que você esteja em casa, no nosso caso o nosso povo está espalhado, você não deve desligar do que acontece com o grupo do qual você faz parte, com essa igreja local. Por quê? Porque tem gente que pensa o contrário. Tem gente que fala o seguinte, versículo 48, mas se aquele servo, veja, nós não estamos fazendo doutrina, aqui é parábola, é uma figura, amém? Mas a figura dos que estão preocupados, preocupado é ruim essa palavra, dos que estão interessados em cuidar dos outros, e dos que não, o Senhor não está voltando, o Senhor demora, e aí ele vai dizer isso e vai falar, quer saber, eu não vou me preocupar com ninguém,
aí sai dando safanão um no outro, sai justamente causando desconforto um com o outro, aí você vai nas mídias sociais, meu Deus do céu, quando eu vejo crente, supostamente, espero que não seja, não é possível ser, discutindo, xingando, mandando alguém para o inferno na discussão de temas bíblicos, de temas doutrinários. Os caras estão se debatendo, estão causando tumulto, ofendendo um ao outro. Meu Deus do céu, são esses aqui estão se passar a espancar os seus companheiros. Tem muita agressão escrita que é mais violenta do que um soco dado, e eu vejo muitos irmãos fazendo isso nos sites ou nas sequências, aí nos blogs, nas páginas. É impressionante. Estes caras dizem que são crentes e fazem isso, e começar então a comer e beber com os ébrios, começa a sair da comunhão, começa a brigar tanto com quem congrega, com quem fala coisas diferentes, vai acabar na companhia dos piores que tem neste mundo, os que estão aí só na orgia, só na gandaia. Eu vou poder provar isso ainda um pouco mais com os textos de Paulo que nós vamos ler mais à frente. Olha o que o Senhor Jesus está falando: este servo, o Senhor daquele servo, veja, é alguém que se diz servo do Senhor, é alguém que Jesus diz, o Senhor daquele servo virá. Ele não está falando de alguém que não conhece o Senhor, ele não está falando de alguém ímpio, de incrédulo, de alguém que não tem Jesus, ele está falando de servo que é servo daquele Senhor. O Senhor virá num dia em que não espera, na hora que não sabe, e vai castigá-lo. Coisa terrível é a gente entender que existem coisas que o Senhor nos corrige e nos castiga porque nos ama. O Senhor nos corrige e castiga como um pai corrige ao filho. Eu já errei muito na maneira de corrigir meus filhos. Às vezes eu corrigi na raiva, às vezes eu corrigi por coisa que não devia, às vezes eu corrigi porque eu estava certo, porque eles precisavam daquilo, e eu nunca quis estragar a vida deles, eu quis abençoar, eu quis justamente apontar o caminho. Mas nós, como pais humanos, nós somos imperfeitos e vamos errar na maneira de corrigir nossos filhos, mas o Senhor, como o Pai perfeito, Ele nos corrige de uma maneira perfeita, porque Ele tem um propósito perfeito para nós, porque Ele quer nos proteger de erros, Ele quer nos proteger de enganos, Ele quer nos proteger justamente de nós estarmos expostos ao que o maligno pode fazer contra nós. Ele nos corrige por amor, porque vivemos um tempo em que corrigir parece que é alguma coisa de ódio, é alguma coisa que tem que ser inclusive proibida pela legislação. Deixa o filho fazer o que quiser, e a Bíblia nos ensina muito bem o que acontece quando deixa o filho fazer o que quer. Ele vai ser uma desgraça para a família, ele vai acabar com a vida dele. É por isso que cada vez mais a gente tem que ouvir gente falando que tem que deixar os filhos fazerem o que quiser, porque isso é contrário à palavra de Deus, é tragédia. O Senhor não nos deixa de qualquer maneira, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Ele disse: se vocês estão sem correção, vocês são como bastardos e não filhos. Olha que forte. O Senhor fala coisas fortes e contundentes, com muito amor, com todo amor, porque ninguém nos amou tanto quanto o Senhor nos ama. Ninguém se importou conosco da mesma maneira como o Senhor se importou conosco, e Ele nos ama e nos abençoa. Ele nos ama e nos dá também direção, e Ele nos ama e também nos corrige quando nós estamos fora do trilho e fora do prumo, porque Ele quer nos levar santos, íntegros, perfeitos e irrepreensíveis em nosso corpo, alma e espírito, naquele dia quando o Senhor vier. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está trabalhando em nós para a eternidade. O Senhor não está trabalhando em nós para esta vida, Ele não está trabalhando em nós para 60, 70, 80, 90 anos, Ele está trabalhando em nós para a eternidade. O Senhor tem um plano muito mais longo do que a gente pode imaginar. Resolver ou não resolver algumas coisas daqui, para o Senhor não é o foco principal da sua obra em nós. O foco principal da obra deles é eterna, em nome de Jesus. Temos que entender para onde Ele está nos levando. Mas veja, esse assunto ele é tão sério, mas ele é tão sério, que Paulo trata disso mais 2 vezes, pelo menos, com todos os ingredientes nas suas cartas. Por quê? Porque Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo foi tratado por Jesus. Jesus falou acerca dele que Paulo ele era um cara que ele era zeloso e ele perseguia o Evangelho. Ele era tão zeloso de querer ser um religioso tão bom que ele mandava matar gente como se fosse em nome do Senhor. Mas o Paulo ele tinha um coração de querer realmente fazer as coisas, e Jesus falou: olha, vai lá falar com ele, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. E já que ele fez tanta coisa, eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. E Jesus teve um trabalho tremendo na vida de Paulo.
Paulo foi alguém tão especial que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele ouviu coisas tremendas de revelação. Paulo traz muita revelação nas cartas dele, e Paulo ele reflete exatamente o ensino de Jesus. Eu vejo interessante, tem alguns caras tentando tirar Paulo da Bíblia, Jesus da glória, né? Como se Deus não pudesse tirar Paulo da Bíblia se ele quisesse, tem que ter algum teólogo agora para resolver alguma coisa. Paulo escreveu da parte de Deus, Paulo revela a salvação pela graça por meio da fé, Paulo conheceu Jesus, Paulo ele recebeu revelação, e olha o que ele fala aqui então, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 a 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 a 11, já está na tela para você, e diz o seguinte: mas vós, irmãos, então ele está falando com quem? Está falando com os crentes da igreja de Tessalônica, amém? Irmãos são aqueles que têm o mesmo Pai. Quem tem o mesmo Pai, quem chama Deus de Pai, é quem foi feito filho através de Jesus Cristo, amém? A humanidade toda não é filha de Deus, a humanidade toda é criação de Deus. Nós só somos feitos filhos através de Jesus Cristo. Então Paulo está falando com os irmãos que têm o mesmo Pai através de Jesus, e diz o que? Não estais em trevas, para que esse dia, ele está falando do último dia, está falando justamente não uma data específica, mas esse tempo em que o Senhor virá, e aí ele fala o dia em que o Senhor virá especificamente, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Lembra o que Jesus falou? Mas vocês não, os servos que não fazem, o Senhor vai vir na hora em que eles não esperam, não é isso que ele falou, que a gente acabou de ler? Olha Paulo falando: o Senhor não vos apanhe de surpresa, porquanto todos vós sois filhos da luz. Quem são todos vós que são filhos da luz? Os irmãos que têm o mesmo Pai. E filhos do dia, quem são filhos do dia? Os que têm o mesmo Pai. E aí nós não somos da noite nem das trevas, e aqui é claro que ele está falando espiritualmente, trevas espirituais, porque Jesus é a luz. E aí Jesus ele confronta as trevas não suportam a presença da luz. Nós somos da luz e não das trevas, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nessa época era assim, as pessoas só ficavam bêbadas de noite. Para a gente entender o tamanho da noite espiritual e das trevas, hoje as pessoas estão bêbadas às 6, 7, 8, 9, 10 da manhã, 3 da tarde, meio-dia, porque não é uma questão da cronologia do dia, mas é que agora a noite vem, como a palavra nos diz. Então, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, se é que somos do dia, então se somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente uns aos outros, aqui eu incluo, como também estáis fazendo. Você entende a importância de nós estarmos relacionando uns com os outros? Todos nós precisamos uns dos outros. Não tem ninguém que tenha todos os dons e seja autossuficiente e que não precise de ninguém. Não tem ninguém que tenha uma posição de tanta proeminência no reino de Deus, na igreja local, na igreja de Jesus, que seja independente dos outros, que não precise de ninguém. Esta é uma sutileza de engano. Todos nós precisamos uns dos outros, todos nós ministramos uns aos outros. Nós, os pastores, recebemos e ministramos e somos ministrados por vocês. Vocês podem trazer uma palavra de encorajamento por nós, nós precisamos. Vocês podem orar por nós, nós precisamos. Você pode trazer para nós uma palavra que Deus tem te dado, nós precisamos. E esta é a realidade desta igreja local. Aqui ninguém é maior do que ninguém, aqui ninguém é melhor do que ninguém, aqui ninguém é mais santo do que ninguém. Aqui todos nós vamos exercer os nossos dons em comunhão, em
em unidade uns com os outros, e vamos nos sujeitar uns aos outros em amor, vamos nos encorajar uns aos outros em amor, vamos servir-nos uns aos outros em amor. E se você precisar um dia, alguém está precisando, não precisa pôr aqui no gasofilácio para ajudar alguém, pode ajudar, se Deus te mover, faça. Não tem controle aqui dessas coisas. Nós queremos sim é que nós possamos experimentar o amor de Deus em Jesus Cristo na nossa vida, possamos viver como servos que estamos atentos ao tempo que estamos vivendo, servindo uns aos outros, para que o Senhor nos ache assim. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a maneira que nós temos que ser achados, servindo e cuidando uns dos outros. Quem se distancia do corpo e da luz pode não perceber, mas acaba no caminho das trevas, acaba embriagado, seja literalmente ou seja confundido espiritualmente, como um bêbado embriagado em confusão mental, em confusão física, porque está longe da luz. Mas nenhum crente cai por uma tragédia de pecado. Como é que o crente chega às vezes num extremo, que às vezes a gente encontra umas pessoas e fala: meu Deus do céu, como é que essa pessoa chegou nesse lugar? É porque ela chega na igreja local, aí eu chego um dia, eu estou com dor de cabeça, estou subindo para orar, porque dor de cabeça eu oro em nome de Jesus, amém? Mas eu passei por aqui rapidamente que eu ia orar, aí talvez eu passei e não vi o irmão, ou não cumprimentei o irmão, aí o irmão fala: está vendo? O pastor não fala comigo. Aí ele vai falar com alguém, e alguém fala: não, está tudo bem, eu estou ocupado. Aí o diabo começa a semear alguma coisa, já fica meio assim. Aí talvez outro dia ele está lá no fundo, nós estamos ensaiando, ele faz oi assim, e eu estou aqui, eu faço oi para alguém que está aqui do lado. Está vendo? Não falou oi para mim de novo. E o diabo vai semeando confusão. E acontecem coisas absurdas dentro da igreja local, de como irmãos e irmãs às vezes começam a achar que está todo mundo contra ele, que só ele está abandonado, largado. Eu sei que vocês nunca viram isso acontecer, mas eu já vi um monte. Eu estou fazendo um exemplo bem assim, ridículo, mas tem coisas mais sérias. Mas então, quando começa esse tipo de coisa, vamos imaginar que aqui é o mais perto da luz de Jesus, aí a pessoa começa a se afastar da luz de Jesus por causa de pessoas. Eu não vou dizer que não tem pastores que às vezes não estão preocupados com as pessoas. Aí está errado o pastor, porque afinal de contas, se a gente é chamado por Deus para cuidar de pessoas, tem que cuidar de pessoas, Jesus agora, né? Por isso tem que ter mais pastores, para ter mais gente, tem que ter diaconia, e também é por isso que precisa ter uns aos outros. Mas aí afasta da luz mais um pouquinho, já fica magoado, aqui já não está mais tanta luz, aqui já é quase assim 5 horas da tarde, sabe assim? Não está de noite, mas está escurecendo. E se a pessoa não entende que isso aqui é uma cilada do diabo, e que ela está se esfriando, está se distanciando, está ficando com a mente confundida, está ficando com o pensamento perturbado, como uma pessoa que começa a ficar embriagada e perde contato com a realidade, esta pessoa, se continuar, ela vai passar e vai chegar em densas trevas espirituais, mesmo que salvem Jesus Cristo, porque está fora do lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai ficar estranho. Até que o Senhor começa a mandar gente para falar a palavra de arrependimento. Se alguém te ofendeu, querido, querida, pessoas na igreja ofendem pessoas. É verdade, não devia ser assim. Mas sabe o que você tem que fazer quando alguém te ofende? Obedeça a palavra, perdoe. Ah, mas ele não pediu perdão. A Bíblia não fala isso, vai falar: perdoe você, seja livre você. A Bíblia manda você orar, deixa eu colocar, a Bíblia nos manda orar, até mesmo pelos nossos inimigos. Você não vai orar por um irmão que errou com você, não vai orar por um pastor que errou com você, às vezes é o pastor que te levou a Cristo, às vezes é o pastor que te batizou, agora você acha que ele quer te matar, você acha isso? Querido, não caia em ciladas. Deixe o Espírito Santo avivar, aquecer o seu coração. Nós precisamos ainda mais, nesse tempo em que vivemos, estar atentos com as ciladas, atento com as astutas ciladas do diabo. Mas Paulo continua, em Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12, nós encontramos Paulo falando o seguinte: e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vós despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aliás, eu vou ler até o 14. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz.
Andemos dignamente em pleno dia, olha de novo, não em orgias e bebedices, não em impudices e dissoluções, não em uma corrupção total, não vivendo de uma maneira dissoluta, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas paixões. Olha o que Paulo estava falando na carta aos Romanos, olha, a nossa salvação agora está mais próxima do que quando começamos, e é verdade, porque quanto mais os dias vão avançando, mais estamos perto da salvação, ou seja, aqueles irmãos naqueles dias, eles não estavam esperando a vinda de Jesus, embora estivessem, porque ela não era para aquele tempo, mas todos eles morreram em Cristo, e quando morreram em Cristo, a salvação se manifestou, louvado seja o nome do Senhor. A salvação pela graça, por meio da fé, significa que aqueles que morrem em Cristo, estão vivos eternamente, vão ressuscitar naquele dia e estarão com o Senhor para sempre. Esta é a salvação eterna, essa é a obra que Jesus veio, por isso que Jesus pagou o que pagou. Jesus não pagou o que pagou para você ter um carro zero, ou para você ter a casa, ou para você ter o casamento, porque isso é ridículo comparado à morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz, porque a salvação que você e eu precisamos é eterna. Jesus passou o que passou, porque Ele estava olhando para a eternidade, não para 10, 15, 20, 50, 100 anos de vida aqui, você está entendendo isso? Então a salvação do Senhor se manifestando cada vez mais perto, mais próximo, só que Paulo começa falando comigo e com você, sabe por quê? Porque olha a primeira frase, e digo isto a vós outros, carta para crentes, que conheceis o tempo, louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Se você não está entendendo que nós estamos vivendo um tempo de uma mudança absurda e abrupta, você não está deixando o Espírito Santo falar ao seu coração. Negação não resolve nada. O mundo está mudando absolutamente, absurdamente. Ah, pastor, está tudo voltando ao normal. Se você achar que a gente poder reunir com 30% de pessoas, todo mundo de máscara, todo mundo passando álcool gel, com termômetro na entrada, e a gente com controle até mesmo do Estado para que todo mundo obedeça a lei, você precisa perceber que alguma coisa mudou. Se você está com seus filhos em casa, tendo aula, se você está trabalhando em casa, se você perdeu o seu trabalho e não tem mercado, se a economia está ficando esquisita, se você olha tudo isso e você está achando que nós estamos vendo algo normal, não é possível. Mas nós que somos da luz, nós que temos revelação, nós entendemos e conhecemos o tempo que a noite já vai alta e vem chegando o dia. Então por isso nós temos que deixar as obras das trevas e revestir das armas da luz. Meu querido e minha querida, a noite é alta, a noite está avançando, nós somos chamados para nos revestir do Senhor, das armas espirituais que Ele nos dá, das estratégias espirituais que Ele nos dá, e uma delas associando esses textos todos por bebedices e glutonarias, por dia e noite. Eu estou se ajuntando o texto de Jesus, Tessalonicenses e Romanos, para dizer que você e eu temos então que nos revestir das armas das luz, para vencermos as obras das trevas na nossa vida, e nós precisamos ser achados livres de todo tipo de contaminação do inferno sobre nós, livres de toda cilada e sutileza, e além disso fazendo o quê? Servindo uns aos outros, porque uma arma espiritual poderosa é a concordância em nome de Jesus. Quando nós oramos em concordância, há poder. Quando nós nos exortamos uns aos outros, há poder. Quando nós nos consolamos uns aos outros, quando nós nos ensinamos uns aos outros, quando nós cuidamos uns aos outros, quando nós suprimos uns aos outros, quando nós amamos uns aos outros, da unidade da nossa fé, Jesus estará cada vez mais no nosso meio, a luz plena do Senhor estará derramada e manifesta em nosso meio, e as trevas vão cada vez mais dissipando, e aquelas coisas que estão em nós e que nós não percebíamos que estavam erradas, serão reveladas aí pelo amor de Deus, e fala: Senhor, meu Deus, eu não vi que eu estava fazendo isso, me perdoa, lava com o sangue de Jesus, eu estou livre disso em nome de Jesus. Ou vai usar um irmão para trazer uma palavra profética, vai usar um irmão para trazer uma exortação, vai usar um irmão para te trazer um ensino, vai usar um irmão para te dar um testemunho. É por isso que as trevas querem acabar com a nossa unidade, é por isso que querem acabar com a nossa comunhão, é por isso que o inferno não suporta a unidade do corpo de Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Só que nós precisamos fazer isso logo,
Por quê? Porque nós que conhecemos o tempo, estamos percebendo que não temos mais tanto tempo. Quanto tempo? Não é questão de marcar a data, é questão de perceber que a estação mudou. E olha o que João nos revela: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Misericórdia, olha o que o Senhor revelou para João. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus o Pai. Então Deus o Pai, Ele enviou Jesus, e Jesus está falando que nós precisamos fazer as obras de Deus o Pai. Nós somos trabalhadores do Senhor. Nós somos comprados por alto preço para trabalhar para o Senhor, e nós temos que acelerar. Sabe por que nós temos que acelerar? Porque a noite vem, nós só podemos trabalhar enquanto é dia, porque quando chegar a noite, ninguém mais pode trabalhar. E eu confesso que essa frase me calou forte, porque nós estamos vendo, já existem muitos países que está proibido pregar o evangelho, reunir, congregar, né? Vocês sabem disso, a gente lê, a gente se informa, né? Então veja, naqueles lugares os nossos irmãos não podem mais se reunir como nós nos reunimos aqui, porque o diabo não suporta a unidade do corpo. A noite já chegou lá de uma maneira que eles não podem trabalhar tanto assim quanto nós podemos, mas às vezes eles fazem trabalhos naquele lugar que nos envergonham, não é isso? Nesses países muitas vezes tem mais crente trabalhando do que a gente imagina, porque ali sim eles têm que cuidar um dos outros. Ali sim eles têm que orar uns pelos outros. Ali sim eles têm que encorajar uns pelos outros, porque se eles não estiverem juntos, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão ser mortos. E se eles forem pegos juntos, sabe o que vai acontecer? Eles vão ser mortos. É isso que está acontecendo. Agora nós aqui, nós achamos que é bom a gente escolher. Será que eu vou hoje me encontrar com os irmãos? Não sei. Está tudo bem. Estou cansado. Estou com sono. Hoje nós não entendemos a realidade que é quando a noite vem, de verdade. E a gente não conseguir mais fazer tudo que a gente acha normal, e a gente está tão acostumado. Aliás, na verdade, esse tempo, tem muita gente, eu já ouvi muitos pastores falando, as igrejas que abriram, que perderam muita gente da igreja. Sabe o que eu digo? Não perdeu ninguém que era da igreja. Tinha gente que era frequentador, tinha gente que era evangélico, mas pessoas que nunca se converteram a Cristo. Então quando estava tudo bem, aleluia, glória a Deus, louvor, palavra de motivação, tudo bem, estão lá, mas no dia que a coisa aperta um pouquinho, já não vão. O dia que tem outras opções e não é necessário, tem até uma desculpa: pastor, sabe por que eu não estou indo? Porque eu sei que é só 30% que pode ir. Se eu fosse, eu ia atrapalhar alguém de ir lá. Então eu não fui para ceder o meu lugar para outro. Você está entendendo a pegada? Nós temos que estar juntos, porque na nossa unidade nós somos fortes no Senhor. E aí, aqueles que têm essa revelação, nestes dias, aproximam mais, porque é o Espírito Santo que faz, não é pastor que manda, o Espírito Santo une. E eu estou aproveitando para pregar essa palavra enquanto estamos fechados, enquanto não podemos ter culto aberto, porque eu não estou fazendo nada de carapuça para ninguém. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Eu estou falando que eu vejo que está acontecendo em vários lugares que a coisa andou. Eu já vi pastor falar que perdeu 40%, 50%, que pode ter os 40%. Eu estou falando de outro país e que nem os 40% voltaram. Será que era todo mundo de Jesus mesmo? Eu sei que tem gente que tem questões em casa, eu sei que tem gente que tem questões com filhos pequenos, eu sei tudo isso. A questão, não estou falando da exceção, eu estou falando qual é a regra. O que está no nosso coração de verdade? Vem à noite, quando ninguém pode trabalhar. Meu Deus, meu Deus. Por outro lado, Mateus 16, 27, e eu vou fechar com esse texto. Vou fechar com as palavras de Jesus. Em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Queridos, nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos para obras.
O Senhor nos salvou, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos capacitou. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu recursos, Deus te deu capacidades, Deus colocou um monte de coisa em você, preciosas e poderosas para Ele usar, para que você pegue todos esses recursos que Ele te deu, e você use na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você é chamado para ser um abençoador, você é chamado para fazer a diferença na vida de pessoas. As pessoas que não têm a Cristo, você é chamado para pregar a salvação, você é chamado para viver uma vida que impacte as pessoas com a obra de Jesus em você. Você que já é de Jesus, você é chamado por Deus então para fazer as obras com os de fora, mas também para fazer as obras com os de dentro. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer também este cuidado com os domésticos da fé, aqueles que fazemos parte do corpo de Jesus. Essa é uma grande prioridade nossa, cuidar daqueles que são de Jesus, cuidar uns dos outros, cuidar daqueles que o Senhor nos coloca para fazermos a diferença. Tudo o que eu preciso na minha vida passa pela vida de vocês. Não está em mim, está em vocês. Deus faz através de vocês em mim e vice-versa. O Senhor faz coisas na nossa vida através dos outros. Nenhum de nós é uma ilha. Você não pode andar só, você não pode andar distante, você não pode achar que você é autossuficiente, que você tem tudo o que você precisa. Você precisa entender o poder do corpo de Cristo, o poder da igreja local, do corpo de Cristo que se reúne, do amor que une cada um de nós. É o sangue de Jesus. Nós temos o mesmo sangue, nós temos o mesmo grupo sanguíneo, o nosso sangue é do céu, o nosso sangue é o sangue de Jesus. Nós temos o mesmo DNA, nós temos a mesma identidade, nós temos o mesmo vocabulário, nós temos os mesmos costumes, nós temos as mesmas leis, nós temos os mesmos valores, temos os mesmos princípios, temos o mesmo destino. Nós temos tudo o que Jesus depositou em nós. E você e eu somos chamados a compartilhar uns com os outros. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando vier, Ele vai nos julgar segundo as nossas obras. Quem não tem Jesus, é uma tragédia ser julgado pelas suas obras, porque ninguém tem boas obras suficientes para pagar a salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé e não de obras. Então, quando o Senhor Jesus vem julgar pelas obras as pessoas que não são dele, não tem esperança. Mas para nós somos salvos pela graça, por meio da fé, mas Ele vai cobrar de cada um de nós o que fizemos com o que Ele nos deu, quanto fizemos, como fizemos, porque Ele nos chama, como nós vimos, para as boas obras. Ele preparou as boas obras para nós andarmos nelas. Ele nos ungiu para nós manifestarmos a vida dele em nós. O que você e eu precisamos fazer é obedecer, é entender que Jesus nos dá ordens e nós precisamos obedecê-las. Nós precisamos entender que nós temos um papel a exercer, e ainda mais nesses dias em que vivemos, e que nós olhamos para frente e a incerteza está estampada, a dúvida está gritando, a preocupação de como planejar o futuro está afetando a todos. E nós que estamos em Cristo, nós podemos olhar e podemos falar: realmente eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu não sei exatamente quando tudo isso vai acontecer, mas eu sei o que eu tenho que fazer hoje. A nossa vida com o Senhor é dia a dia. Nós não andamos ansiosos de coisa alguma, porque Ele nos manda agir assim. Então nós andamos em obediência. O que é para fazer hoje? Cuidar uns dos outros, servirmos uns aos outros, orar uns pelos outros, acompanhar a vida uns dos outros, estarmos perto, estarmos próximos, porque isso é ser corpo, isso é fazer parte. Essa é a vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas, e isso é uma grande bênção para cada um de nós. Que como igreja local possamos entender isso. Nós temos que cuidar uns dos outros até que Ele venha. Quando Ele vem, a questão não é quando Ele vem, a questão é que nós temos que fazer isso, até que Ele venha, porque quando Ele vier, Ele quer nos achar fazendo isso.